pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Carteira Cast, que é o podcast da Carteira Azul. E hoje eu estou recebendo aqui duas meninas muito especiais, que são a Aninha, do Invista como uma Garota. Ela já há mais de um ano, quase dois, se eu não me engano, já fazem rodas de conversa para falar sobre dinheiro e finanças pessoais e investimentos entre mulheres lá na cidade de São Paulo. E eu queria falar com elas, com vocês, né, sobre como falar de dinheiro com as suas amigas, porque isso ainda é um tabu, principalmente entre nós mulheres. E eu trouxe elas para falar sobre isso, porque como elas já fizeram várias rodas de conversa, elas devem ter muita história para contar aí sobre esse assunto. Meninas, se apresentem aí para o pessoal conhecer vocês melhor. Quem começa? É sempre a dúvida, né, Vicky? Pode começar. Tá bom. Bom, eu sou a Aninha e a gente criou o Invista como uma Garota em julho de 2018. E surgiu muito com vários objetivos, desde a gente continuar se vendo, que a gente trabalhava junto e ia parar de trabalhar junto, e até levar e deixar mais fácil essa conversa entre mulheres. Acho que ao longo do tempo o projeto foi mudando de carinha. A gente, na nossa primeira roda, a gente levou PowerPoint e uma apresentação pronta e percebeu que não era necessariamente esse formato que ia fazer sentido. E hoje as rodas, elas são bem o que você falou, Carol, são uma conversa entre várias amigas juntas. Então, ela tem um limite de número de pessoas que a gente coloca na roda, no máximo 20, para continuar uma conversa. E a gente fala do que as garotas querem. Então, tem roda que vai para consumo, tem roda que vai para investimento, tem roda que vai para ser frila e cobrar o preço justo das coisas que eu tô fazendo. Então, é bem divertido, a gente gosta bastante de fazer. Eu sou a Vicky e então a gente está juntas desde 2018, como a gente falou, no Invista. E acho que para adicionar no que você já disse e que eu assino embaixo, é que cada roda é uma roda, né? Elas sempre são muito emocionantes porque no fim do dia falar de dinheiro é uma questão muito emocional, assim, né? A gente não é totalmente racional, então vários hábitos, várias questões emocionais que a gente tem estão diretamente relacionados com a nossa forma de gastar dinheiro, ou de investir, ou de não gastar, enfim. E a gente adora que cada conversa toma um rumo bem... Apesar da gente sempre ver coisas muito parecidas, né, em várias rodas, ter vários padrões, é muito legal ver como cada pessoa tem a sua história, a sua forma de lidar com dinheiro e como as meninas ficam com brilho nos olhos de estarem muitas vezes pela primeira vez num lugar só com mulheres falando de dinheiro, assim, isso é uma sensação que a gente se emociona toda vez, é muito gostoso. Que legal. Então, meninas, eu queria que vocês contassem primeiro como é que surgiu essa ideia das rodas de conversa. Como a Aninha falou, a primeira vez que a gente fez uma roda, a gente ainda não tinha noção direito de como que ia ser o formato, né? Tanto é que ela comentou, a gente foi com PowerPoint, falando tipo, a gente vai começar com esse conteúdo para dar um guia, né, para conversa e depois a gente abre para uma conversa. Mas a gente não sabia muito o que esperar, né? A gente não sabia se as meninas iam ficar quietas e não iam querer interagir, daí ia acabar virando uma palestra. Dependia muito do quanto elas iam se sentir à vontade para conversar. E isso eu acho que é uma coisa que a gente faz bem, né, Aninha? A gente desde o começo, assim, desde o fato da gente fazer todo mundo sentar em roda, até o fato de hoje a gente não levar mais PowerPoint, a gente acho que consegue estimular bastante que abram. E também porque a gente não é dona da verdade, a gente não vai chegar lá na conversa, na roda, com uma lista de o que fazer e o que não fazer. E, sabe, faça o que eu diga, tipo, não é assim a pegada. Então, como cada uma tem funciona para uma, o que não funciona para uma, totalmente das histórias delas, né? Delas com as dúvidas delas, as dificuldades delas, ou até compartilhar as coisas boas, muitas vezes tem coisas muito legais que já acontecem, né, nessas redes com quem a gente conversa. Então, se não for assim, vira uma palestra e a gente acha que isso já tem demais. A gente, desse lado mais emocional, assim, mais pessoal.
O que eu ia trazer era que eu acho que deixa as meninas muito confortáveis para conversar e trazer os seus pontos são as regras que a gente coloca na roda, Vicky. Acho que isso tira um peso muito grande disso já, e elas sabem tudo. Então, a gente tem 3, eu não lembro se são 3 ou 4 regras para todas as rodas. A primeira, a Vicky já comentou, que é que a gente não é dona da verdade. A segunda é que tudo que acontece ali fica ali. A terceira é que não existe pergunta boba. E a quarta, eu esqueço sempre. Tô tentando lembrar. Ela vai voltar, em algum momento ela aparece. Aparece. Mas é isso, a gente não é dona da verdade, não existe pergunta boba, o que cada uma fala fica ali. E é isso. E aí as meninas acabam se soltando. Tem umas que não falam muito no começo e depois falam bastante no fim. E tem gente que procura a gente também no fim das rodas porque quer falar individualmente e a gente também conversa. Uma coisa que a gente sente bastante é que faz muita diferença não ter essa postura que a gente costuma ver muito nesse ramo, né, de finanças pessoais e no mercado financeiro em geral. Não, olha, você já devia ter feito isso, você está fazendo isso aqui errado. Não pode fazer não sei o quê, ou putz, isso aqui sabe, é inadmissível, ou você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, porque as pessoas às vezes se sentem muito, acho que falando de dinheiro principalmente, as pessoas se culpam muito, né? Tipo, eu já devia ter feito isso desde que eu comecei a trabalhar, ou se eu estivesse poupando desde não sei o quê. Então, quando a gente deixa esse ambiente leve e fala, olha, agora olhando para frente, tipo, não fiquem se martirizando, todo mundo tem cada uma a sua história, as suas dificuldades. E uma coisa que a gente acha legal compartilhar é a nossa experiência pessoal, assim, nós somos bem diferentes, eu e a Aninha, e falando de mim, eu compartilho sempre nas rodas, acho que em todas eu fiz isso, né, Aninha? Compartilho, tipo, eu já me endividei, assim, cada uma teve as suas dificuldades ao longo da vida, sabe? Eu demorei muito para começar realmente a poupar. Eu já fui a doida do cartão de crédito que se enrolava no cheque, no rotativo do cartão. Então, compartilhar que, assim, a gente não tá num pedestal, a gente não é infalível, faz as pessoas se sentirem mais à vontade, sabe? Porque a gente, é aquilo que a Aninha falou, a gente não é dona da verdade, apesar de ter em algumas questões ter, entre aspas, o certo e o errado, tipo, não vou botar minha reserva de emergência em ações. Tipo, tem algumas coisas que sim, tem o certo e o errado, mas o mais importante, que é quando a gente fala de comportamento e de dia a dia, né, das rotinas, dos hábitos, é muita questão de autoconhecimento. Cada uma tem as suas prioridades, né? Muito, muito legal. Mas teve algum momento, assim, que vocês, sabe, viram alguma garota na roda que elas estavam numa situação, de repente, que vocês já estiveram, ou que vocês não gostariam de estar, e, de certa forma, vocês ficaram assim, nossa, pelo amor de Deus, vamos rever isso, ou não? Vocês são super de boa, tentam ser leves, porque eu, assim, particularmente, quando eu vejo, do meu jeito, né? Quando eu vejo uma pessoa, assim, numa situação ruim, eu fico querendo ajudar, alertar, né? Como é que é essa questão para vocês? Acho que a gente também tem essa questão de querer alertar e mostrar algo que talvez essa pessoa não esteja conseguindo ver, mas o que a gente preza muito é muito disso que a Vicky falou, de entender qual que é a história de cada uma, por que ela chegou naquela situação e que ela perceba que a situação dela não é favorável para ela. A gente perceber e tentar só colocar a goela abaixo que a pessoa tá errada, provavelmente não vai fazer ela mudar a atitude dela. É importante que ela perceba o que ela precisa mudar, por que ela chegou naquela situação, o que ela vai ter que fazer de diferente, porque senão a gente não vai resolver o problema realmente. Então, sim, diversas vezes vem momentos em que tem meninas que têm histórias complicadas, desde, tipo, questão financeira e até de criação muito. Nas rodas vem muito de, tipo, como que meus pais cuidavam do dinheiro em casa, meu marido cuida, minha mãe. Então, tem muito do emocional que a Vicky comentou. Então, a gente toma muito cuidado com isso para realmente fazer um trabalho empático, de se colocar no lugar das meninas que estão ali
para não tentar só colocar o conteúdo de qualquer forma, porque se for desse jeito, provavelmente não vai ter efeito duradouro. Por exemplo, vai ser uma mudança que vai acontecer e depois vai voltar para o padrão anterior das meninas. E é muito legal que, às vezes, quando a gente se depara com algumas situações que são mais desafiadoras, é muito legal que muitas vezes tem mais meninas na roda, ou que já passaram por isso, ou que estão passando também, e elas começam a dar dicas entre elas. E quando acontece isso, a gente fala, nossa, a gente sempre sente, tipo, é isso, sabe? Por isso que é uma roda, por isso que não é uma palestra. É para esses momentos, assim, que elas começam, o exemplo que a Aninha deu no começo, quando a gente estava começando a falar, ela falou de freela. Teve uma roda que a gente não tinha planejado ser uma roda com muitas pessoas freelas, né? Com muitas mulheres freelas, e acabou que acho que quase metade, né? Eram freelas. Elas começaram a discutir, eu tenho vontade de cobrar, daí a outra, não, mas a minha comigo já foi assim, olha, eu resolvi assim, assim, assado, e a outra falou, olha, eu costumo fazer assim. Então é legal que entre elas também elas começam a querer se ajudar, e é sério, várias vezes elas falam, a gente queria continuar em contato, né, quem participou dessa roda, porque a gente gostou muito. Porque elas começam a criar essa sensação de apoio entre elas. Então, acho que sentir também que tem outras pessoas que já passaram por isso, faz também cair a ficha de que, tipo, como a Aninha falou, né? A pessoa que tem que perceber que alguma coisa tem que mudar, né? Se não tá bem. E aí, quando ela vê que outras pessoas passaram por isso e que muitas vezes é difícil, tipo, quero sair de uma situação de dívidas. Tem que dar uma apertada nos gastos. Isso é difícil muitas vezes. Mas vendo que outras meninas já fizeram isso e como elas fizeram isso, foi parando de seguir loja no Instagram, foi parando de ir no shopping por um tempo, foi, sei lá, cada uma tem a sua estratégia. Não fica mais aquela sensação de, nossa, eu tô passando por isso sozinha, e putz, como que eu fui me enfiar nisso? Nossa, que incompetente, tipo, que, sabe, aquele discurso autodestrutivo, ele passa esse momento de compartilhar, porque você fala, não, olha, várias pessoas já passaram por isso, aquela que passou por isso, ela resolveu, então, ela conseguiu segurar um tempo, né? Nesse exemplo aleatório que eu tô dando, consigo. Então, muitas vezes a própria roda já tem uma pegada de cura, assim, para essa sensação. Quando a gente vê que a situação é muito fora da curva, dependendo de como a gente tiver com a nossa agenda, a gente às vezes marca um café com a menina para, enfim, conseguir dar mais atenção para a situação dela, e a gente fez isso algumas vezes já. Ultimamente não. Nos últimos bons meses foi mais a Aninha que fez isso, mas no começo a gente fazia juntas também. Mas aqui não dá para escalar muito, né? Isso é bem artesanal, mas às vezes a gente faz isso também, de sentar para tomar um café. É muito legal. Vocês acham que o que faz a diferença, né, nesses encontros é a questão do exemplo e da empatia? Vocês poderiam resumir que seria isso? Eu não sei se eu diria se é só a questão do exemplo, porque eu acho que não é só o que a Vicky falou, não é só a nossa história, não é só a gente. Eu acho que é realmente ver que cada menina tem o seu contexto, tem o que já fez de bom e de ruim em relação a dinheiro, e normalmente são mulheres que se conhecem, então, tipo, elas conseguem ter uma ligação além daquela roda. Então, eu acho que olhar no olho e ver que tem muitas histórias diferentes faz com que elas se abram e queiram se ajudar e contem as suas histórias para ajudar umas às outras. Eu acho que é mais isso do que qualquer outra coisa, mas isso é muito uma visão minha. Acho que a gente nunca nem falou sobre isso, né, Vicky? Eu acho que eu concordo totalmente com você, Aninha. E eu acho que tem muito parece que caiu uma ficha ao longo da roda, a gente vê bastante isso. Que muita gente nunca conversou sobre isso tão abertamente assim. Então, parece que cai uma ficha e a gente costuma falar que o objetivo da roda é plantar uma sementinha, porque a gente, com uma conversa, dificilmente a gente vai mudar tudo que a gente quer mudar na nossa vida financeira e, enfim, na nossa forma de lidar com dinheiro em geral. É uma questão tem que ter uma certa persistência, assim, a gente tem que falar sobre isso com alguma frequência para conseguir ir, enfim, remoldando, redirecionando
a nossa forma de gastar. Então, acho que é isso que ela falou, é tipo, depois continuar, sabe? E ao longo da roda cai essa ficha de, nossa, que da hora falar sobre isso. Nossa, nunca me senti à vontade para falar sobre isso com as minhas amigas e caramba, elas passam por coisas parecidas, ou caramba, elas fazem coisas que eu preciso aprender, então agora eu já sei que eu posso perguntar sobre isso para elas. Então acho que parece que todo um âmbito, uma atmosfera no ponto de vista de relação com outras mulheres que muitas vezes é a primeira vez ao longo da roda que isso acontece. Então é muito legal isso de tipo, acho que de ter referências e de quebrar o tabu aos poucos, sabe? Rola, assim, um incentivo em cada roda de, tipo, não deixar aquilo só, essa questão de falar sobre dinheiro só nas rodas, mas de incentivar elas aos poucos também, irem conversando com amigas que não foram nas rodas, assim, de forma, claro, natural. Rola esse incentivo? Sim, acho que a gente vê alguns tipos de iniciativas nessa linha. Desde, tipo, o mesmo grupo de meninas querendo que a gente faça novas rodas com elas, mas aí o que a gente tenta incentivar é, tipo, cara, vocês não precisam da gente para fazer as rodas. Obviamente, a gente adoraria participar de todas, mas deixem as conversas entre vocês. A gente já viu em algumas situações em que, quando é dentro de empresa ou coisa assim, que as meninas continuam tendo conversas mensais depois que a gente faz a primeira roda. E acho que a principal mensagem pra gente de que elas estão puxando outras garotas são as meninas que já foram em uma roda e acabam indo na segunda ou até na terceira e levando amigas. Então, isso acontece pra caramba também. Então, acho que tem diversos formatos em que esse incentivo rola. Já aconteceu de alguma menina criar depois a sua própria roda? Vocês ficaram sabendo disso? Ai, sim, isso foi muito legal. Acho que foi um momento que marcou bastante a gente, né, Aninha? Quando foi no sorteio, né? A gente fez um sorteio de uma roda e uma menina não ganhou. Mas aí eu deixo você contar, Vicky, pode contar. Não, pode terminar. A gente a menina roda. Vai. Pode ir. A gente sorteou, acho que era de um ano, não lembro. A gente fez um sorteio que quem ganhasse ia uma roda com as amigas. E essa menina não ganhou, mas foi mó bonitinho. Depois ela postou uma foto e marcou a gente falando, não ganhei, mas fiz uma roda do Invista mesmo assim. Daí mostrou ela com as amigas dela. E ela falando que elas falaram sobre dinheiro e tal. E aí, nossa, nesse momento a gente se olhou assim e falou, é isso. A gente quer... Porque, não, obviamente não é escalável. A gente, em duas, fazer rodas infinitas. Então, a gente quer ir estimulando isso. E quando essa menina fez a roda dela, a gente falou, uau, que demais. Quer acrescentar alguma coisa, Aninha? Não, é isso mesmo. E aí, que dicas vocês dariam, assim, no dia a dia pra, sabe, uma menina que, sei lá, já está estudando ou, sabe, acompanhando o pessoal das finanças e quer começar a falar isso com as amigas de uma forma que não seja chata e nem, sei lá, sem noção ou querendo pressionar, mas de uma forma natural. Tem alguma dica, assim, pro dia a dia mesmo? Acho que a gente nunca parou para falar para organizar isso, né? Não, mas acho que a gente consegue pensar. Vou falar o que veio na minha cabeça agora, mas fiquem à vontade para discordar. Não, eu acho que talvez para não, como você falou, né, de não parecer chato, eu começaria, ao invés de falar, tipo, você tem um orçamento, você, sei lá, como você tá gastando, tipo, ao invés de ir logo numa coisa mais técnica, assim, eu perguntaria sobre os objetivos e sonhos dela. Tipo, o que você quer, sei lá, você vai fazer uma viagem no fim do ano, você quer, sei lá, eu chutaria, tipo assim, férias ou, sei lá, casa, sei lá, no futuro, tipo, o que você quer conquistar, sabe? E aí, a partir disso, falar, você tá se planejando para isso? Tipo, como é que você pensa em fazer? Eu iria mais, assim, por essa parte de, tipo, ver o que faz o olho dela brilhar e aí ver como que se ela tá ou não, né, se planejando para isso e aí começar a falar sobre dinheiro. Acho que eu iria por aí. Eu acho que eu iria por uma linha parecida.
acho que talvez só de não... Além dos sonhos, eu tentaria pegar em coisas que as duas gostem de fazer juntas. Por exemplo, eu e a Vicky, a gente gosta de jantar fora uma vez por semana. Vamos fingir que é isso. E aí, se eu quero começar a diminuir isso e quero introduzir um hábito de não comer fora junto com essa amiga, fazer essa sugestão e aí começar a trazer, putz, se a gente fizer um macarrão em casa, a gente vai gastar bem menos e não sei o que, você topa, vamos experimentar? E aí começar a introduzir a questão do dinheiro em coisas de dia a dia que as duas já façam. Então, acho que eu iria por esse caminho também. É perfeito isso. Porque uma coisa que a gente sempre fala, Carol, que a gente vê muito nas rodas e na nossa vida mesmo, que as pessoas muitas vezes não fazem a conexão de que para investir, para poupar dinheiro, enfim, o que tem que mudar não é uma questão técnica, tipo, de tem que escolher o investimento, eu tenho que investir não sei o quê, eu tenho que simplesmente gastar menos do que eu ganho. E aí, esse é o desafio, é o que a Aninha falou, são as escolhas do dia a dia. Eu vou comer fora ou vou comer ou vou comer em casa? Eu vou trocar, sei lá, eu ia falar trocar de carro, mas acho que nem é esse o contexto. Vou comprar, sei lá, vou dar um exemplo aleatório, tipo, eu vou comprar um monte de roupa, sendo que eu não preciso e talvez nem seja prioridade para mim. Eu vou, sei lá, vou gastar com coisas que não são prioridade para mim, eu vou fazer o mais caro ou o mais barato. São essas escolhas do dia a dia, sabe? Então, acho que é perfeito seu exemplo, Aninha. Eu acho que, assim, de todas as mulheres que eu converso, inclusive colegas de trabalho, amigas, eu acho que o mais difícil é tocar no padrão de vida, né? Assim, claro que gasto fixo a gente sabe que é mais difícil de mexer, inclusive quando eu atendo também, eu tento deixar essa questão por último, porque às vezes é complicado, principalmente de aluguel e tudo mais, mas eu percebo que as pessoas se perdem muito mais no pouquinho ali do dia a dia mesmo, nesses exemplos que vocês falaram, de comprar roupa sem necessidade, de ir em salão caro, né? Porque mulher ainda tem essa questão da vaidade, da estética que também acaba pesando, né? E eu vejo que é muito delicado e é uma coisa que a pessoa não percebe, justamente por ser coisas do dia a dia, né? Elas parecem pequenas, né? Sim. Mas o gasto fixo... Fala. Não, eu ia falar que o que a gente tenta trazer muito nas rodas também é fazer com que elas façam a reflexão se aquilo é prioritário para elas. Então, tipo, por exemplo, a questão do salão de beleza. Eu hoje não sou uma pessoa que vai no salão de beleza, mas eu adoro fazer minha unha. Eu aprendi a fazer sozinha para fazer em casa. Mas entendo que em alguns casos, para a mulher é uma situação que ela gosta muito. E aí o que a gente tenta trazer beleza, se salão de beleza tá no seu topo de prioridade, de qual outra coisa você vai abrir mão para você conseguir fazer isso que você gosta e que é muito. Então é muito louco quando às vezes bastante, né? Vem nas rodas as meninas querendo verdades absolutas e fórmulas mágicas e a gente meio que quebra isso do tipo, você tem que entender o que é importante para você, para aí sim você construir o que é prioritário para você, entender onde que você vai mudar seus hábitos ou não. Porque se o salão de beleza for prioridade, mas, por exemplo, é uma pessoa que não se importa de comer marmita todos os dias, por que não você não vai no salão de beleza e come a marmita todos os dias? Então, é só trazer essa reflexão que a gente gosta bastante também. Uhum. É que eu vejo também essa questão de de fazer sacrifícios, ou na verdade sacrifício é até meio forte a palavra, mas abrir mão de certas coisas agora para focar no que é realmente importante, porque eu percebo que a maioria das mulheres principalmente que se enrolam financeiramente, elas querem abraçar o mundo todo ao mesmo tempo, elas querem fazer tudo e não dá, sabe? E não param justamente para refletir o que é realmente necessário e importante naquele momento. Ela quer viver o agora e dane-se, mas depois a conta chega, né? O boleto chega para pagar. Sim, e uma coisa que a gente vê muito nas rodas, e eu falo pela minha vida também, minha experiência, Anny, acho que você pode concordar, talvez, ou discordar, mas é o quanto as redes sociais
influenciam isso que você falou de querer abraçar o mundo, sabe? Influenciam os nossos hábitos de consumo, porque parece que tá todo mundo vivendo o melhor que tem, né? Por aí o tempo todo, viajando, com a roupa nova, no restaurante legal, fazendo stories no lugar legal, enfim. A gente consome não só por seguir loja no Instagram ou por ver propaganda, mas a gente consome, acho que isso é até mais poderoso, vendo o que as pessoas ao nosso redor estão fazendo. Então, e é indireto e é mais poderoso. Então, acho que a gente entender também que tudo que a gente vê em rede social é uma curadoria muito bem feita, sabe? Então, a gente não precisa gastar e torrar dinheiro para ter tudo agora, porque se a gente não aprender a esperar, eu sei que isso é muito mais fácil falado do que fazendo, mas aprender a esperar, acho que é uma das coisas mais valiosas que a gente pode aprender na vida, assim. Então, é exatamente o que a Aninha disse, de entender o que é prioridade. Então, ela deu o exemplo da marmita, acho que cada um tem entre aspas, né, a sua marmita na vida. É aquela coisa que não é tão glamurosa, entre aspas, que você, até poderia fazer o mais caro, que seria mais legal, mas que você sabe que tudo bem você fazer daquele jeito, para você poder gastar com a outra coisa que é mais importante para você agora, porque senão a gente nunca vai conseguir sair do 0 a 0, sabe? Nunca vai conseguir realmente construir um patrimônio ou realizar os sonhos que a gente quer. Só que esse lado B as pessoas não mostram na rede social, né? Então parece que ninguém tá fazendo. Pois é. Não, inclusive, quando você falou isso, Vicky, eu lembrei, assim, do que acontece comigo, porque, assim, acaba que no meu perfil pessoal eu posto mais foto de viagem, assim, de viagem que eu já fiz, né? Às vezes viagem de 5 anos atrás, que eu fico botando um TBT da vida. Aí, de vez em quando, vem sabe, um parente meu, uma amiga minha, que não me vê há um tempo, aí acha que eu tava viajando semana passada. É até engraçado. Fica assim, pô, você... Aí te encontro e fala, pô, você tá viajando direto, né? Ah, não tô não, querida. Inclusive, eu só viajo no máximo 2 vezes por ano. E é tudo muito planejado, né? As pessoas não sabem quantos fins de semana eu fiquei em casa, sabe, comendo um negócio mais barato, pedindo comida de aplicativo ao invés de ir num restaurante, para poder fazer aquela viagem, né? As pessoas não gostam de olhar por esse lado, né? Só fica querendo te julgar, enfim, não vê, né, esse lado. Tipo, que para fazer aquela viagem eu tive que fazer alguns cortes, assim, no meu cotidiano. Exatamente. É difícil a gente pensar que existe esse, entre aspas, né, como você tinha falado, esse sacrifício por trás da sua conquista, porque a gente não vê com tanta frequência, né? As pessoas não postam isso, e não que elas tenham que postar, mas é porque nosso cérebro acredita no que ele vê, né? Sim. Então, aí a gente tem que ficar esperto. Quer acrescentar alguma coisa, Aninha, sobre isso? Não, acho que é isso. Eu concordo pra caramba com essa questão das redes sociais. Então, a Vicky passou super bem a mensagem. E o seu exemplo também, porque isso acontece pra caramba. Uhum. Tem a questão também dos influenciadores, né, que rede social, né, muitos são pagos para estar divulgando aquele produto, e aí a pessoa que acompanha aquele influenciador acha que precisa comprar aquilo e nem precisa. Isso aí Total. Bem complicado. O que vocês poderiam deixar de mensagem para as mulheres que estão endividadas e querem sair dessa situação, mas hoje se sentem perdidas e angustiadas? Eu sei que a minha mensagem vai parecer um pouco dura, mas acho que a primeira coisa é sentar e encarar a realidade, encarar o extrato, encarar o boleto, porque quanto mais tempo a gente posterga, mais difícil fica de, enfim, reverter a situação, e vai ficando mais distante ainda. Então, acho que o que eu diria é: escolhe uma amiga muito próxima que você confia, senta, pede para abrir o computador junto, fazer um plano junto e façam isso o mais rápido possível para não ficar ainda pior. E meio que não se culpando por não ter feito antes, mas tipo, tá,
eu vou mudar agora, então a partir de agora vai ser diferente, e o que que eu vou ter que fazer então? Acho que eu faria isso. Eu só vou acrescentar, concordo total com o que a Aninha disse, e o que eu acrescentaria são duas coisas. É até um mantra, assim, sei lá, uma mensagem que é para você falar para você mesma ao longo desse processo, de que é só uma fase e que vai passar. Assim, quando eu estava endividada comigo, funcionava muito isso, que quando a gente está endividado, às vezes demora anos, né? Tem gente que fica mais de ano para resolver, para conseguir pagar, e parece que a sua vida não sai do lugar enquanto você não paga. Parece que você não está conseguindo andar para frente, não está conseguindo avançar, porque você tem essa dívida. Então, a mensagem que eu acho muito importante nessa fase é: pensa quando você tiver 80 anos, sei lá, 70, 90 anos, olha para trás, 1 ano e meio, 6 meses a mais, 6 meses a menos agora, não faz diferença quando você olhar na sua vida inteira. Então, é só uma fase, é uma fase curta, vai passar e vai valer a pena. Que acho que isso tira esse peso de não conseguir ver meio que a luz no fim do túnel, sabe? Isso é só uma fase, vai passar 1 ano, 1 ano e meio, 2, sei lá, 6 meses. Isso é pouco perto do período da sua vida. Então, isso é uma fase em que você vai aprender muito. Você vai levar lições desse período para o resto da sua vida. Aprenda sobre você, sobre o que é prioridade para você nesse período. Isso é uma lição muito valiosa. E além disso, minha segunda mensagem é: troque se você tiver uma dívida cara, tipo cartão de crédito ou rotativo do cartão, troque por uma dívida mais barata. Tem dívidas no rotativo do cartão que são hoje 8%, desculpa, do cheque especial. Hoje 8% ao mês, e existem dívidas no mercado que custam 2,5%, 3%, 3,5% ao mês. Então, apesar de ainda ser, obviamente, um valor muito caro, né, uma taxa alta, é muito menos do que 8, 9, 10% ao mês, às vezes quase 15% se for no cartão. Então, é entender quanto custa a sua dívida e procurar dívidas mais baratas. Uhum. E qual mensagem vocês deixariam para uma mulher que ela já tem essa consciência de cuidar melhor do seu dinheiro, porém ela convive com pessoas, digamos assim, tóxicas, que pensam justamente o contrário, né? E é como se ela fosse a ovelha negra ali. O que vocês poderiam deixar de mensagem de incentivo para essa pessoa que está se sentindo sozinha, assim, no meio de pessoas totalmente contrárias a isso? Tô pensando, quer falar, Aninha? Eu tô pensando também. Nossa, difícil essa. Pode falar. Eu acho que ao meu ver, tem duas formas de olhar para isso. Acho que e as duas são complementares. Uma delas seria, sinceramente mesmo, assim, ver quem dessas pessoas você quer que estejam na sua vida. Porque acho que ao longo desse processo de autoconhecimento, de melhorar os seus hábitos com dinheiro, você vai vendo quem está com você, entre aspas, assim, mesmo nos momentos difíceis. Não é nem entre aspas, assim, é que nos momentos difíceis também. Tipo, se alguma pessoa, que nem o exemplo que a Aninha disse, vamos comer em casa ao invés de comer fora. Se essa pessoa não quiser mais ser sua amiga ou ficar te zoando porque você quer economizar dinheiro, essa é uma amizade que você quer ter na sua vida? Eu acho que é uma reflexão muito importante. Assim, tem pessoas que sim, a gente quer que continuem na nossa vida e a gente vai ter que aprender a lidar com elas. E tem pessoas que a gente não precisa, assim, é minha opinião particular, assim. E o outro lado que eu falei que acho que é complementar como você comentou, tóxicas, né, Carol? Acho que elas podem ser tóxicas por motivos diferentes, ou porque elas não querem guardar dinheiro e não querem te ajudar, ou porque elas ficam te zoando, te chamando de, sei lá, mão de vaca, não sei o quê. Eu iria para um caminho de se conectar com essa pessoa e explicar por que isso é importante para você. E se ela realmente for uma pessoa que gosta de você, que te ama, que quer o seu bem, ela vai entender. Mesmo que talvez ela não queira mudar isso na vida dela, ela vai respeitar isso. Então, acho que eu tentaria ir pelo lado de ser vulnerável mesmo, de falar, olha, para eu conseguir conquistar Y, X, Z na minha vida, ou para eu ter paz, dormir botar a cabeça tranquila no travesseiro, eu não quero mais ter dívida, eu preciso gastar menos, ou eu quero, enfim, saber que eu tenho a minha reserva, e aí, né, a pessoa pode explicar do jeito que for, mas
Poxa, se a pessoa tá com você, gosta de você e te ama, seja amiga, parente, namorada, namorado, a pessoa vai entender. Eu acho que talvez é mais o medo de começar a conversa do que realmente o resultado da conversa, porque quem gosta da gente quer o nosso bem. Eu acho que ir para essa conversa com essa mentalidade, acho que tira um pouco a atenção de falar sobre dinheiro. Nossa, isso foi perfeito. Eu não vou nem falar nada, mas, tipo, foi muito bom. Concordo 100%. Eu também. Gostei muito, Vicky. Não, eu tô abraçando o computador. Boa. Que eu fiz essa pergunta porque eu me senti assim em determinado momento, né? E aconteceu que naturalmente eu consegui, não foi do dia para a noite, foi ao longo dos anos, eu comecei a introduzir isso que a Vicky falou no final com o meu noivo mesmo, né? No início ele, não sei o quê, aluguel, assim, eu mandava muitos vídeos da Natália Arcuri para ele ficava assim, essa mulher é louca, para que você tá ouvindo essa mulher, né? E aí, naturalmente, conforme eu fui estudando e depois criei o Carteira e tudo mais, ele foi começando a se interessar, e hoje ele me pergunta, me ajuda aqui a investir e tal. Foi uma mudança gradual, assim, de mentalidade, não foi fácil mesmo, e foi bem assim, desse jeito que você falou. Ai, que gostoso saber disso, que bom. É o que a gente comentou lá no começo, né? Leva tempo, às vezes leva persistência, tem que falar várias vezes para às vezes caírem algumas fichas. É normal isso. E às vezes o gatilho que fez a gente mudar não é o mesmo que vai fazer o outro. Então a gente tem que ficar se reciclando e entender a outra pessoa também para conseguir falar de um jeito que conecte com ela. Sim, exatamente, perfeito. Com certeza. É exatamente o que você falou, Aninha. Com ele foi exatamente assim. Eu tinha uma percepção, ele tinha outra, e a gente foi entendendo um lado do outro, né? E foi bem legal. Ai, meninas, foi muito, muito bom esse papo. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite e enfim, a gente ter gravado hoje. Assim, para encerrar, eu queria que vocês deixassem aí as redes sociais de vocês, deixassem algum recado, enfim, fiquem à vontade. Bom, a gente é do Invista Como Uma Garota, então em todas as nossas redes é Invista Como Uma Garota. E queria agradecer muito o convite, Carol. Foi muito gostoso conversar com você. A gente fica se acompanhando aí pelas redes sociais e pelo Instagram. E é muito bom, às vezes, trocar um papo e, quem sabe, se encontrar também pessoalmente, porque a gente está para marcar isso faz um tempo. E acho que a minha dica, que eu acho que eu tô acabando muitos podcasts com essa dica, mas é porque eu quero espalhar isso pro mundo, se você é uma menina, uma garota que entende bem do dinheiro e vê que tem amigas que não entendem, puxa a sua amiga. E se você é uma que sente que não entende, vai atrás da que entende, porque esse parzinho existe. Então, falem sobre dinheiro, e essa é a minha mensagem. Amei. Eu acho que a minha mensagem é uma coisa que a gente sempre fala no Invista, de transformar o momento de cuidar do seu dinheiro num momento gostoso, um momento de autocuidado, tanto quanto qualquer outra coisa de autocuidado que a gente faz no nosso dia a dia. Então, para quem tem aquele medinho de tipo, não gosto de abrir meu extrato, eu tenho preguiça de ver minha planilha, não gosto, não sei o quê, tenta atrelar esse momento a alguma coisa gostosa que faz você se sentir bem e que te faça sentir que você está cuidando de você. Então, a gente costuma dar os exemplos, tipo, põe uma música gostosa, faz um café, põe uma máscara no rosto, toma um vinho, uma coisa que você goste, e faça isso no mesmo momento que você senta para olhar suas finanças, porque o seu cérebro começa a entender que é um momento de carinho com você mesma. E cuidar do seu dinheiro, cuidar da sua situação financeira, nada mais é do que você ter carinho com você mesma. Muito bom. Isso mesmo. Porque se a gente gosta e está desfrutando do que está fazendo, é melhor. Tira esse peso mesmo não fica como algo chato. É isso mesmo. Adorei. Ai, obrigada mesmo, meninas. Foi muito bom. E obrigada a você. Nossa, eu espero que a gente se encontre pessoalmente. A Aninha a gente encontrou muito rápido, né? Ano passado, aqui no Rio. Uhum.
Ai, não lembrava disso. Mas você não estava aqui, né, Vicky? Mas vamos nos encontrar. Com certeza. Obrigada, Carol. Vamos ver se esse ano a gente se encontra. Tô para ir para São Paulo de novo, enfim. Vamos manter contato. Com certeza. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem escutou até aqui. Sigam as meninas se vocês não as conhecem, porque elas estão fazendo um trabalho muito legal. E estou muito feliz mesmo. Obrigada, gente. É isso. E até semana que vem com o próximo episódio. Tchau. Tchauzinho.